A cura de uma mulher paralítica. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, que havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E impôs a mão sobre ela, e logo endireitou e glorificava a Deus. Dá uma olhada para a tua amiga e diga: você é livre. Pode sentar. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, quando começamos a entrar nas Escrituras, nós encontramos diversos tipos de mulheres. Encontramos mulheres que carregaram a presença de Deus com grande... Fica no 12 para mim, tá? No verso 12. Que carregaram a presença de Deus com grande excelência. Que carregaram a presença de Deus como Débora, que não fugiu, que não se escondeu. Vemos Esther que por uns segundos ficou com medo, mas logo ocupou o seu lugar de rainha. Mas também deparamos com uma mulher que ela está enfrentando uma enfermidade, que ela está passando por uma dificuldade. Não, a Bíblia não diz que essa mulher, ela nasceu encurvada. A Bíblia diz que essa mulher foi se encurvando. Eu quero trazer um pouco alguns sintomas de curvatura que nós vivemos constantemente, porque tudo que o diabo quer, tudo que o adversário, que o inimigo de nossas almas, é que nós venhamos nos encurvar diante dele, que nós venhamos andar numa postura tão errônea, que muitas vezes nem nós mesmos conseguimos enxergar o potencial daquilo que nós somos em Cristo. Essa mulher, a Bíblia diz e conta, relata, que ela vai ao templo. Ela chega ao templo todas as vezes, e isso correu 18 anos. Os historiadores, teólogos, dizem que a curvatura dela era tanta que ela tinha 1 palmo de distância do solo, e que de modo algum ela podia endireitar. A Bíblia também relata que foi um espírito que a tomou e que a trouxe e colocou nessa posição. Nós vamos trazer essa história para o dia de agora, para nós mesmos que estamos aqui no culto e que estamos olhando uma para a outra, que estamos olhando talvez todas com os olhos direcionados a mim. Quantas das vezes nós já nos curvamos diante de alguma situação? Quantas das vezes eu não estou falando em prostrar é quando nós nos prostramos para adorar a Deus. Eu estou dizendo quantas vezes nós encurvamos diante de uma depressão, diante da perda de um filho, de um casamento, diante de uma doença chamada câncer, diante das adversidades que a vida dá para mim e dá para você. Eu tenho uma notícia para você: não é porque você serve a Deus que você é isento de luta. Não é porque você vem do templo especificamente para adorar que você não vai passar por problemas e por adversidades. Mas a postura é você quem decide como vai ficar. Nós podemos decidir de ir prostrado ou ficar em casa parado. Nós podemos decidir dizendo: Senhor, embora esteja doendo muito, embora esteja sofrendo muito, embora esteja encurvada diante dessa dor, eu decidi que no dia 11, hoje, eu decidi que nesse tempo, para agora, eu quero ir para a tua casa. Eu sei que as pessoas estão olhando a minha encurvatura, mas eu não vou preocupar para quem está me olhando, mas eu quero que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, Ele me veja com o olhar da tua glória. Aquela mulher, ela está curvada, e talvez ninguém começa caindo. As quedas, os tropeços, as curvaturas são muitas das vezes
lenta. Eu já me curvei diante de algumas situações. Eu já vim a altares pregar a palavra com dores na alma. Eu vim com dores na alma quando eu enterrei, sepultei, velei, não sei que nome você quer usar hoje, quando eu sepultei minha mãe. Eu lembro como foi difícil, às 18 horas, o caixão descendo, e às 19h30 eu de pé no altar, pregando a palavra. Você vai dizer, doeu? Sangrava, mas eu entendia que aquele que me chamou, eu não poderia desistir, eu não poderia recuar, eu não poderia voltar para trás. A Bíblia ela é tão clara e específica, que ela diz assim: deixe os mortos e ter com os mortos. Eu entendi assim: sua mãe está morta, mas você precisa continuar. Eu não sei se eu cheguei encurvada no externo, mas eu sei que o meu interior estava totalmente moído. Tem uma moça que está de blusa azul, eu não vou caprichar muito que eu sou ruim de cor. Fica de pé um pouquinho, minha linda. Redebasse aqui, essa mesmo, eu naquelas dores da minha perda, e Deus exigindo que eu tivesse uma postura daquilo que Ele esperava de uma mulher confiante nele. Enquanto eu oro para você, meu Deus está dizendo assim: você precisa confiar na promessa que eu fiz para a tua vida. É porque nós olhamos as circunstâncias e nós dizemos assim: Deus, não tem mais como o Senhor reverter esse quadro. E Deus está dizendo: eu estou tirando essa depressão daí de dentro. Não, porque quando tu olha, tu diz: Senhor, eu estou derrotada na minha área sentimental, financeira, eu estou derrotada como mulher, mas hoje o Deus que levanta mulheres, Ele se faz presente nessa casa, e Ele diz: tu estás livre. Curvada. Talvez a primeira curvatura dessa mulher foi a perda. Ninguém gosta de perder, independente se for perda física, sentimental. Nós sempre fomos ensinadas, impulsionadas a sermos vencedoras. Eu imagino aquela mulher, na primeira notícia da perda, ela se curvando diante daquela dor. Só que mesmo encurvada, ela não perdeu a posição. Qual a posição, pastora? De adoradora. Eu quero dizer que mesmo encurvada, você não pode perder a sua direção. Você é uma adoradora. Eu vejo aquela mulher adentrando ao templo, e as pessoas estão olhando para ela, as pessoas estão observando a sua postura. Ei, querido, talvez você pense que ninguém te notou quando chegou hoje, mas Jesus já te viu nesse lugar. Não, Jesus te viu. Nós estamos te olhando, mas Jesus, Ele te viu. Aquela mulher, ela precisava lidar com alguns preconceitos. Eu vivi alguns preconceitos. Eu não sei se todos sabem, mas eu tive a infelicidade. Mas tudo que acontece na nossa vida é para a glória de Deus, mesmo que a gente não entenda, é para a glória de Deus. Eu tive a infelicidade de ser molestada, aliciada, aos meus 8 anos de idade. Aos meus 8 anos de idade, um homem adulto, um homem que frequentava a minha casa, eu frequentava o comércio dele, e por eu não ter o conhecimento em Cristo, eu buscava a aprovação de pessoas. Eu descobri depois de adulta que existem 5 linguagens do amor, e um dia a gente vai falar sobre isso. Talvez pelo Instagram, presencial, quem sabe eu vou na sua casa, só para conversar sobre isso. Não é difícil. E uma das linguagens do amor chama-se linguagem de afirmação. Aquela pessoa que não sabe quem é, e precisa que alguém esteja todo o tempo dizendo quem ela é. Não, você é bonita, você é uma vencedora, você nasceu para conquistar. Eu era uma criança aqui em casa, eu via meu pai espancando minha mãe, eu via meu pai traindo a minha mãe, eu via minha mãe batendo no meu pai,
Eu não tinha nenhuma afirmação de elogio de quem eu era. O que eu sabia é que eu era uma criança que estava numa casa vulnerável, numa casa que necessitava de um encontro real com Deus. Eu começo a frequentar aquele bar. Aquele homem, vendo a minha fragilidade e vendo como eu me sentia alegre, confortável diante de tantos elogios, um dia ele coloca a sua parte íntima na minha boca, e eu aceito. Um dia reverte, culto de mulher, trazer criança é um perigo. Um dia a posição reverte, e eu vou lutar com a pedofilia. Eu vou lutar. Olha, eu falei para vocês que era só 22, né? Eu avisei. Depois, se quiser trazer a outra, bah. Quando aquele homem, ele está tirando a minha juventude, não, ele está roubando a minha infância, porque o meu encontro foi com um pedófilo. Talvez ele quisesse, o inimigo quisesse através dele me curvar, porque ele me usou como mulher até os meus 12 anos de idade. Dá para ver que eu sou meio corpuda, né? E naquele corpão, com 12 anos, talvez eu fugi das características de um pedófilo. Foi aí que ele me abandonou. Você vai dizer, você sofreu? Eu sofri. Eu sofria para ter intimidades com ele naquele banheiro. Eu sofria para fugir na hora da escola, para receber um toque, porque eu não sabia o que era paternidade. Eu não tinha referência de uma paternidade dentro da minha casa. Mas quando aquele homem também me abandona, me solta aos 12 anos de idade, eu perco o meu porto seguro. Eu perco quem me elogia, eu perco quem diz que eu sou bonita. Talvez você está chorando porque você é uma dependente emocional. Não, você está mendigando migalhas de amor por alguém que só te usa naqueles momentos íntimos, por alguém que te usa hoje, fica 5, 6, 10 dias sem tocar o telefone, sem mandar nenhuma mensagem, e você curvada nas suas dores, dizendo: por que eu, Deus? Será que só eu não tenho direito de ser amada? Só eu não tenho direito de recomeçar a minha vida? Hoje Deus marcou um encontro contigo para dizer: você precisa ser dependente, é da minha glória. Não, você não precisa de elogios de amor de homem. Elogios de amor de homem é bom, mas Deus é muito melhor. Quando Deus diz que me ama, o meu coração se enche de paz, se enche de alegria. Aos 12 anos eu me vejo chorando. Aos 12 anos eu me vejo perdida, sem referência, porque eu passava por esse processo da pedofilia. Quando eu saio da pedofilia, eu me curvo na prostituição. Outro dia eu falei assim, e quero falar de novo isso aqui. Talvez eu dar o nome de prostituta, para mim é chique demais, porque eu fui ao mais baixo nível de que uma mulher poderia ir. Eu não fazia ou tinha, já entenderam? 3 pontinhos, por amor ou por dinheiro. Eu só fazia, independente com quem era ou por que era, porque eu queria esfregar pela cara da sociedade. Eu queria que me vissem, e na verdade a sociedade estava só me olhando. Me curvei diante de homens casados, fui amante, tentei destruir família, porque quando nós estamos distante de Cristo, o nosso posicionamento é só de vergonha. Pastora, você não tem vergonha de contar isso aqui? Não, porque hoje eu sou livre. Hoje eu sei quem me escolheu, eu sei que eu sou reconhecida como filha no céu. Oh, minha linda, você fica de pé, preciosa. Redebacaia Cholde, Relibiolde, que ni refai, Elidequi rechoi. Eu me curvava porque eu necessitava de que preenchesse um vazio dentro de mim. Esse vazio só Jesus preenche. Não, esse vazio não é com noites em cigarro, em bebidas, em baladas. Não é com remédios para dormir.
É só na presença de Deus que nós somos preenchidos. Enquanto eu olho para você, eu vejo você abraçada do travesseiro e gritando uma dor dentro da alma. E o Deus que é poderoso, Ele veio hoje para curar a alma. Ele veio para entrar e quebrar as cadeias do diabo, porque o que o diabo quer é que você se mate, que venha com o espírito de suicídio sobre a tua vida. Mas hoje Deus diz: você não vai ficar encurvada nessas suas emoções. Eu cheguei nessa casa, Alabácia, Quibinécia, para poder dizer: livre, as correntes do inimigo estão quebradas, e o meu amor te faz. Ouve. Elemaia sol de Kira, Elemaia sai que ni rechode, que ni refaça. Emoções, a flor da pele. Uma mulher que buscava incansavelmente um amor infinito. Eu lembro que no meio de tantas misérias físicas, misérias emocionais, o meu pai, ele nos deixou tão vulneráveis. Meu pai, no vício da sua bebida, ele nos deixou tão vulnerável que quando alguém vinha tentar trazer ajuda a nós, eu tenho uma lembrança que todas as vezes que eu vou contar, meu coração dá uma mexida. Pastora, dói? Não é dor, é dizer humilhante demais. Eu lembro do aniversário da minha mãe. Quando a minha mãe chega toda feliz em casa com uma bandeja de lasanha, para a gente cantar parabéns para minha mãe. Estávamos numa favela, 7 casas, um banheiro. O esgoto desse banheiro passava dentro da minha casa. Eu lembro que meu pai, desligado da vida na bebida, a minha mãe, uma mulher oprimida, triste, ela coloca um papelão para tapar o bueiro, e nós comendo arroz com arroz. Eu olho para aquele bueiro, eu vejo fezes passando, e naquelas fezes tinha couve, tinha carne, e eu comecei a chorar. Disse para minha mãe: mãe, o cocô não é nosso, porque a gente não comeu carne hoje. E aí meu pai ouvindo, e a minha mãe talvez relatou isso à patroa dela, não sei, e a patroa dela fez uma lasanha e levou de presente de aniversário para minha mãe. O meu pai pega aquela bandeja e evacua dentro da bandeja de lasanha para mim, que minha mãe não comeu. O meu coração dói, não por causa da situação. Como o inimigo não tem medo de destruir famílias e destruir história, como o inimigo não tem medo de arrancar a nossa identidade de quem nós somos em Cristo. Eu olho uma criança cheia de projetos, uma mãe que não sabia como socorrer uma filha, olhando para uma comida com fezes em cima, e ela me sorri e diz: filha, vai ficar tudo bem. Meu pai morreu novo. Meu pai morreu com 37 anos de idade. Morreu do infarto fulminante. Mas olha como que Deus nos ama. Meu pai entrou na igreja, ouviu a palavra, aceitou Jesus e morreu. Só pode ser amor de Deus. Só pode ser. Talvez você está aqui dizendo: olha, não vai dar tempo de salvar meu marido, não vai dar tempo de Deus entrar na vida do meu pai, do meu filho, da minha filha. Eu vim para quebrar o protocolo dessa noite. Quem tem promessa de Deus não morre sem salvação. Não, acalma a tua alma, porque você ainda vai fazer como eu, testemunhar. Eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Curvada em dores emocionais, dores da paternidade. Meu pai morre, eu e minha mãe estamos numa religião chamada Candomblé. Ali no Candomblé, a minha mãe fez um pacto com um Exu e deu o meu corpo para o Exu. Esse Exu, ele vinha todas as noites manter relações sexuais comigo. Eu acordava com mordidas, com arranhões,
com chupadas. Eu sentia, eu não sei que nome eu vou dar, eu sentia o respirar daquele espírito no meu pescoço. A minha mãe foi entregar a cabeça no terreiro. No dia que ela foi entregar a cabeça no terreiro, ela ficou 15 dias. Não quero aumentar nem diminuir, de 7 a 15 dias. Eu era uma menina, mas eu lembro que quando eu fui buscar minha mãe está com o corpo todo navalhado, amarrado num pano de chumbo, toda torta, porque ela era cavalo ali no terreiro. E ela toda torta, e os cambonos escarrando no chão, e minha mãe lambendo o escarro, pegando galinha viva, rasgando a galinha viva no dente. Talvez você está chorando aqui por causa de algumas emoções suas que estão desequilibradas. Mas eu quero dizer para você que lá no candomblé o nome meu, da minha mãe, era Cavalo. Mas o dia que nós levantamos a mão e entregamos a nossa vida para Jesus, nós já subimos de nível, porque Deus falou: Cavalo não, você passa a ser filho. Não, a lágrima que você está derramando não é a lágrima de quem está carregando fardo pesado. A lágrima que você está derramando é uma lágrima de um filho, e de um filho amado. Se eu fosse você, eu estava aplaudindo a Jesus. Se eu fosse você, eu estava glorificando ao Senhor. Eu estava bendizendo ao nome santo dEle. Eu vou precisar de uma cadeira. Eu estou com muita dor na minha coluna. Eu estou com um probleminha na coluna. Eu acho que vocês já têm reparado por esses dias que eu estou pelejando, né? Aquela mãe que vivia presa no espiritismo, eu na prostituição, no espiritismo, procurando abrigo, procurando paz. Vem cá, Ali, vem ali, vem Sul, fica pertinho de mim, minhas intercessoras. Fica aqui pertinho, a Sul está aqui, ali que eu vi agora. Fica aqui pertinho de mim. Essas mulheres são mulheres que estão guerreando comigo em oração. São mulheres que estão lutando comigo. Porque uma das coisas mais constrangedoras que tem é quando nós precisamos expor a nossa curvatura. Mas quando eu exponho minha curvatura, é dizendo: Deus tem uma oportunidade para a tua vida. Deus tem uma oportunidade para a tua casa. Deus tem uma oportunidade para a tua história. Essa moça que está de agasalho, eu acho que é a Marsala. Eu fui para lá, Deus falou: volta, fica de pé. Relemasse que rambas, edi refolde que ni refaz. Eu vou dar um pulo, vou abrir um parênteses, vou lá, para depois eu voltar no começo. Eu não sei o que é ter muito, eu sei o que é ter o suficiente. Deus está dizendo: diga a ela que está chegando restituição. Relemande que elemácia de que reface. Não, parece que você passou por um fraude, por um roubo, e Deus está dizendo assim: eu vi o que fizeram, eu vi a forma como agiram na tua vida financeira. Há momentos que você pergunta: Deus, será que tu não olhou que eu fui enganada? Eu confiava tanto. E o Eterno está dizendo: descansa a tua alma, porque tem restituição financeira chegando para a tua história. Não vai ficar impune quem levou, mas pelo contrário, vai vindo justiça de Deus para quem levou. Sou dependente da tua glória. Não vou fugir da tua presença. Eu só quero te contemplar. Se abraça um pouco. Eu e minha mãe, tudo que nós queríamos era um abraço. Tudo que nós queríamos é alguém que chegasse até nós e dissesse: tem uma mudança, tem uma esperança. É essa palavra que eu estou trazendo para você nessa noite. Tem uma mudança. Você não vai mandar encurvada pelas tuas emoções. Você não vai encurvar no meio das dívidas, no meio dos problemas. Não, as pessoas estão olhando, mas Jesus, Ele está te vendo. Não para no meio do caminho. Não para de adorar. Não para de exaltar. Não para de bendizer ao nome desse Deus maravilhoso.
Um dia, eu muito bêbada na porta de uma igreja, dando escândalo, dançando seminua, uma criança, uma menina de 6 anos, me abraçou, e ela disse: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Eu queria que você se abraçasse e dissesse: ah, se eu soubesse o quanto Deus me ama. Porque a gente não sabe, a gente não tem noção de como é o amor desse Deus sobre a nossa vida, como é o amor de Deus Pai sobre a minha e sobre a sua história. Fica de pé, mocinha de blusa verde, essa loura maravilhosa. Eu preciso que alguém abrace ela para mim. Relemade cou de Kira, ele biou de Kinihase Adeli refoi. Eu vejo uma chuva de água sendo derramada, e Deus dizendo: eu estou levando embora toda angústia, toda mágoa que tem permeado, frustrações de promessas que foram feitas e não foram cumpridas. Mas Deus diz: eu sou o Deus que quando falo eu cumpro. Eu vejo Deus assinando documentos em teu favor. Alamaceia, coube, aniha. Ele diz: esses papéis não ficarão parados e nem atrofiados, porque sou eu, Deus, que fiz a promessa. E quando eu ponho a minha mão nesses papéis, eu começo a movimentar a minha glória em teu favor. Alabacanácia, coube, tira. Há documentações favoráveis. Você vai voar, você vai contemplar e vai dizer: foi meu Deus que me trouxe nesse país, foi Deus que elevou e levantou o lugar aonde tinha minha dor. Avisar assim, no lugar aonde estava doendo, Deus trouxe alegria, Deus trouxe amparo. Você não está sozinha, não. O céu está trabalhando em teu favor. Aquela mulher está curvada. Aquela mulher, ela está indo ao templo. E quem sabe ela indo ao templo, às vezes alguém até zomba. Quantas vezes as pessoas zombam de nós diante das nossas curvaturas? Quantas das vezes as pessoas riem das nossas dores, dizendo: merecia. Tem pessoa que é mais feliz em ver a desgraça do outro do que ele ser abençoado. Mas essa noite nós estamos repreendendo toda a inveja que foi lançada sobre tua vida, toda a palavra contrária que foi lançada sobre tua casa, sobre tua família, sobre teu ministério. Ô mulher linda, levanta a mão. Deve ser lima, não sei que cor que é essa, verde, bem verdinho. Levanta a tua mão. Deus está entrando dentro da tua casa hoje. As correntes estão caindo por terra. Deus está dizendo: todo espírito de contenda, de bebida, está sendo arrancado pelo alabacanda, alabassubiande ceia choui. Ah, Deus disse: começa a marchar, mulher, porque eu começo a quebrar coração endurecido, para que tu conte testemunho aonde dentro da tua casa. Você pode aplaudir a Jesus aí? A sua curvatura hoje pode ser para riso, mas amanhã é para testemunho. Dá uma olhada para tua irmã e diga: hoje podem estar me rindo, mas amanhã eu vou estar testemunhando. Aquela menina com 6 anos de idade, ela começou a falar de um amor que eu não conhecia. Ela começou a falar de um amor que eu não precisava tirar minha roupa, que eu não precisava deitar na calçada. Ela começou a falar de um amor que, ao mesmo tempo que queria tudo de mim, não estava pedindo nada em troca. E Deus quer tudo de você, mas Ele não quer troca. Aquela menina, enquanto os adultos tinham medo, corriam. Enquanto os adultos me viam encurvada na bebida, na jogatina, no roubo, na fornicação, não adultério porque eu era solteira, na fornicação, os adultos viravam o rosto. Mas uma menina, ela entendeu que eu precisava era da glória de Deus na minha vida. Essa menina, um dia ela chega na porta da minha casa e ela me convida para ir na igreja dela.
6 aninhos, uma bebê. Ela sorri para mim, para aquela mulher machucada, ferida, para aquela mulher desacreditada, para aquela mulher com as emoções descontroladas. E ela chega até mim e diz: vamos comigo na igreja. Eu olho para ela, dou um sorriso e falo: eu só vou na sua igreja quando você for na minha, filha. Onde eu estava? Na Tabaque, estava no Candomblé. E ela sorri confiante, porque quem serve a Deus é confiante. Ah não, você precisa ser confiante no Deus que você serve. Não chegará mal, não chegará mal nenhum sobre a tua tenda, porque o Senhor é aquele que te guarda. Aquela menina, ela olha para mim, ela diz: olha, eu vou pedir para o meu pastor, se ele deixar eu vou. Eu estou tranquilo, porque eu estou lá na macumba, eu estou lá no terreiro, estou acendendo vela, estou abrindo catatumba, estou abrindo túmulo, estou indo na encruzilhada. E aquela menina chega numa noite de sexta-feira na porta da minha casa. Para quem já passou pelo espiritismo, tomara que eu não derrube, mas se tiver alguém para auxiliar, você consegue vir? Eu te puxo aqui, porque o pessoal de lá não está conseguindo me ver. Aí vem vindo gente aqui. Obrigada, meu amor, mas na verdade eu queria que viesse aqui para mim poder ver eles. Isso, chegou a menina linda. É só pedir que Deus já dá ordem aos anjos a respeito em favor da gente. Tá ótimo. Quando é a noite de sexta-feira, é a noite onde quem está no candomblé tem na mente que é a noite onde os espíritos estão mais potencializados. Os maiores trabalhos feitos em terreiros são nas noites de sexta-feira. Aquela menina chega numa noite de sexta-feira na minha casa. Ela bate palma e ela diz: Sandrão, eu vim para ir na igreja contigo. Quem é Sandrão? Sandrão é uma mulher encurvada nas dores. Sandrão é uma mulher encurvada nas emoções, encurvada nas finanças. Ah, quem era Sandrão? Essa menina tá linda, de Bíblia na mão, noite de sexta, e eu dou uma risada e falo: ah, coitada. Sexta-feira, lá no candomblé, a linha de esquerda vai acabar com ela. Olha que maravilha que é hoje. O Deus que nós servimos, Ele não precisa de uma sexta-feira. O Deus que nós servimos, Ele trabalha todos os dias da nossa vida. Não, você é privilegiada. Levanta a mão para o alto e glorifica a Deus, porque o Deus que você serve, Ele não precisa de uma cesta maior, mas Ele tem a segunda, a terça, a quarta. Ele tem o domínio do tempo e o controle sobre a mão dele. Não há Deus maior, não há Deus alabácia. Redei que manda suri, alabaia suri, ele é massuriano, ele é siribiou de res. Essa menina foi com essa mulher encurvada. Essa menina foi no terreiro com uma mulher encurvada, uma mulher que era possuída por demônios, que recebia visitação de demônios durante a noite. Eu coloco ela no terreiro, no primeiro banco, e aquela menina, ela se ajoelha, e eu subo para a parte de cima do terreiro. Começamos a bater tabaque, começamos a riscar o ponto. Aquela menina se levanta, ela estava de joelho, ela se levanta, coloca a Bíblia no colo, e ela está olhando para nós, e nós estamos com pinga no coco, estamos com charuto, pólvora no chão, batendo tabaco, e de repente, pô, meu amor, estou dando trabalho, né? Aquela menina está ali, e a mãe de santo batendo com os tabaqueiros ali, os cambonos ali, a mãe de santo riscando o chão, riscando os pontos. Riscou uma vez, nada aconteceu. Riscou a segunda, nada aconteceu. Riscou a terceira, nada aconteceu. Aquela mulher que se chamava potencializada dos espíritos da maldade, ela para, olha para uma criança de 6 anos de idade. Ela para e diz: quem é essa menina? Quem trouxe ela aqui? Eu digo: fui eu. Ela diz: então tira ela daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós.
Eu preciso declarar nessa noite que sobre a tua vida não vai chegar macumba, sobre a tua vida não vai chegar decreto de morte, sobre a tua vida não vai chegar maldição, porque o que está sobre a tua vida é maior. Você pode até estar encurvada, mas o que está te vendo nessa noite, Ele já vem vindo ao teu encontro. Ele vai a saia daí, que virou de Rabassuri. Ele vem vindo em teu encontro. Deus parou para atender a oração dessa menina. Deus está parando por você nessa noite. Deus está parando por tua causa nessa noite. Eu tive o privilégio de entregar minha vida para Jesus. Quero falar dessa menina. Minha família toda do lado da minha mãe morreu de câncer. Meu Deus falou para mim: então você vai carregar essa maldição? Você não vai bloquear, não? Para aqui, filha, bloqueia essa maldição agora. Eu falei: Deus, como que eu faço? Ele falou: começa a guerrear contra isso. E eu fui. O médico ligou avisando que era para mim ir para Jaú, a cidade que é especialista em tratar e começar a fazer químio. E eu falei para o médico: eu não vou, eu quero 7 dias antes de eu ir. Ele falou: ô pastora, o senhor não tem esses 7 dias, o câncer está lastrado. Eu falei: mas eu quero 7 dias. Não deu tempo de eu contar algo, mas eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra liberada do céu, onde Deus ele disse para mim: eu sou teu marido. Até aí as pessoas perguntam: você não vai casar? Eu falei: só achar alguém melhor do que Deus. Estou dentro. Eu não estou exigindo nada, só que seja melhor do que Deus. E você vai entender porque eu estou falando isso. Que eu sou paparicada, viu, gente? Esse marido, é lógico que um dia eu vou me relacionar com alguém, mas eu preciso ser curada primeiro. Pastor, a senhora tem algumas dores? Lógico que tem. Lógico que tem algumas feridas. Sou feliz em Cristo, sou realizada, sou completa, mas eu vejo que algumas vezes não estou pronta para amar ainda. Eu preciso me amar primeiro. Eu preciso me endireitar todos os dias. Não, eu preciso olhar para aquele telão, ver uma negra inteira e dizer: que mulher é essa? É por isso que a Bíblia diz: tem um tempo determinado para todas as coisas. Eu estou aprendendo a me amar primeiro. Hoje eu coloquei uma roupa, vim, sabe, um vestido lá. Olhei e falei: nossa, estou muito xoxa. Falei: vou mudar de roupa. De primeiro eu ia do jeito que dava. Ah, isso aqui tá bom. Agora não, filho. Eu não quero bom, eu quero viver excelente. Eu estou ali, falei para o médico: me dá 7 dias só. Ele falou: a senhora não tem esse tempo, mas a senhora quer arriscar. Eu falei: eu tenho uma promessa, e eu vou buscar o dono da promessa. Eu não tinha promessa de cura. A promessa que eu tinha era: eu teu Deus, eu teu Deus sou o teu marido. Nem médico dos médicos ele tinha falado. Eu dobrei meu jeito e falei: marido, eu sei que o senhor faz milagre, que o senhor é um Deus extraordinário, e com tanta graça o senhor me adotou como sua noiva. Eu estou com câncer, uma correnteza de maldição hereditária, e eu quero, Deus, que essa maldição quebre em mim. E Deus falou para mim: se você acreditar, eu quebro. Eu falei: Deus, eu acredito. Ele falou: então tudo que o médico falou para você não comer, coma. Eu falei: Deus, não é melhor a gente seguir a orientação médica aí? O senhor atua e eu obedeço o médico? E Deus falou: vamos guerrear junto? E eu brincando, eu tenho uma amizade com Deus que é surpreendente. Eu brincando, eu falei para Deus assim: o médico falou assim que eu vou pôr uma bolsinha e que eu vou fazer o cocô por aquela bolsa. Mas eu estava querendo tanto uma bolsa da Louis Vuitton. Por incrível que pareça, eu nem sabia o que é Louis Vuitton. É que nem caviar, não sei, não conheço, só ouvi falar. Mas eu falei isso para Deus e comecei a orar, não pedindo a bolsa, pedindo a cura. 7 dias comendo tudo aquilo que não podia. Não come tomate, come tomate. Não come pimentão, comia pimentão. Quando deu 7 dias eu comecei a evacuar fezes. Comecei a vomitar fezes.
Comecei, glória a Deus. Comecei a vomitar fezes, vomitar em casa. Eu vomitei 2,5 baldes, com todo respeito. Fezes pura, fétida, horrível. E eu falei, agora, fui correndo no médico com a toalha, cheguei no médico, o médico falou, eu falei para a senhora que a senhora não tinha esse tempo. Bora, já para Jaú. Pegaram, chamaram a ambulância. Eu exerço um cargo ali na minha cidade. Hoje eu moro aqui em São Paulo, mas eu morava no interior estou terminando um mandato lá. E aí quando eu estou ali naquela correria, quando eu chego em Jaú, Deus, Ele disse para mim, pede uma colonoscopia. Eu falei, eu vomitando fezes, a cara desses médicos para mim, eu vou ter pedido. Ele falou, pede. Eu falei, posso pedir uma coisa? Ele falou, o médico olhou para mim e falou, pede. Mas ele olhou para mim como que diz, esse é o último pedido, pede. Eu falei para ele, eu queria fazer um exame de colonoscopia. Ele falou, não precisa, a senhora está vomitando fezes. A senhora já deve estar com o seu intestino com tudo arrebentado, ele não precisa fazer mais nada. Agora nós vamos abrir a senhora, vamos pôr a bolsa fora, vamos começar com rádio, com químio. Eu falei, não, eu quero fazer esse exame primeiro. Quando ele fez o exame, depois de muita insistência, que ele colocou os remédios, lavou o intestino, colocou a glândula no reto, estava lá 25 pontos, e eu curada do câncer. Curado. Talvez você está olhando para mim careca, foi químio, pastora. Não, isso aí foi uma outra coisa que um dia que der tempo eu venho. Nem químio eu fiz, curada, 25 pontos. Aí foi incrível que pareça, pastora, vou eu pregar. Estou bem, estou feliz, estou contente. Vou eu pregar. Quando eu estou pregando, tem uma moça olhando para mim, chorando. Eu falei, meu Deus, eu devo dar um tapa. Estou pregando, e a moça chorando. E eu falei, meu Deus, o que será que foi? Quando terminou o culto, aquela moça veio desesperada me abraçar. Eu não contei nada do câncer, contei do meu testemunho, contamos tantas bênçãos, falamos da palavra, contei que eu era uma mulher encurvada na enfermidade. E aquela moça veio correndo me abraçar. E quando ela veio me abraçar, ela falou, pastor, o tempo todo que a senhora estava pregando, Deus estava dizendo, dê a sua bolsa para ela. E era uma bolsa da Louis Vuitton. Você consegue entender o que é ser dependente da glória de Deus? Você consegue entender esse Deus olhando para você nos mínimos detalhes e dizendo, é isso? Não, às vezes nós temos coragem de abrir o nosso coração para tanta gente, abrimos até no Instagram, contamos a nossa história, expomos as nossas dores em redes sociais e esquecemos de nos derrubar, nos debruçar diante de Deus e dizer, eu estou dependente de Ti, porque se o Senhor não fizer, não tem quem possa fazer por mim. Aquela mulher estava cansada porque os sacerdotes estavam vendo, os escribas estavam vendo. 18 anos de dor. Talvez seja 1 ano, seja 2. Eu não sei quanto tempo você está sofrendo, mas a Bíblia diz que aquela mulher ficou 18 anos encurvada. Num dia qualquer, num sábado, Jesus está no templo. Aquela mulher está sentada no fundo, depois do véu. Jesus à frente. Ele vê, porque vê é diferente de olhar. Jesus está te vendo. Jesus vê aquela mulher e não pense que Jesus saiu do lugar para ir de encontro com aquela mulher. Mesmo diante daquela curvatura, mesmo diante daquela enfermidade, daquela limitação, Jesus disse para ela, chega até a mim. Sabe o que Deus está dizendo? A sua parte é você quem vai ter que fazer. Não, chegar até Ele. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Não para com esse negócio. Ivone, ela é uma das minhas intercessoras. Ela me viu encurvada nas minhas dores. Eu vou contar porque ela está aqui. E quando eu falo, talvez ninguém acredita. É aquela mulher encurvada.
E Jesus está dizendo para ela: vem. Talvez ela olhe de um lado, olhe de outro. Tem uma criança, eu vi um menino, mas tem uma menina, ela é tímida. Não, você é super jovem, você deve ter aqui 12 anos. Vem cá, vem cá. Eu fui encurvada como mãe. Você vai subir. Eu fui encurvada como mãe. E eu quero contar só porque a Ivone está aqui. Eu quero contar porque tem uma testemunha aqui. Eu fui encurvada como mãe. Tem mãe aqui? Eu tive um filho. Você me ajuda nisso, Ney? Vou precisar dele aqui. Eu tive um filho que foi uma vergonha para minha casa, que foi uma vergonha para o meu ministério. O que ele encontrava, você fica aqui, ó, bem bonitinho, onde você quiser, sentado aqui que eu vou te usar. Esse filho, nos momentos das minhas perdas, das minhas dores, ele ficou do meu lado. Só que enquanto ele estava do meu lado, eu olhava e as pessoas perguntavam assim: ô Sandra, ô pastora, o que você vai fazer agora? Eu dizia: não tenho nada. Eu olhava para o meu filho e para mim ele era simplesmente nada. Meu filho foi para bebida, foi para prostituição, foi para balada. E eu dizia assim para ele: eu posso falar, né, mano? Eu quero que Deus mate ele. Aí Ivone dizia: calma, Deus vai fazer algo extraordinário, calma. Eu falava: eu odeio esse menino, eu quero que ele morra. No altar pregando e dizendo que Deus é bom, que Deus restaura a família. Mas quando eu chegava em casa eu via ele bêbado. Quando eu via as mulheres com quem ele se relacionava, eu só sabia amaldiçoar a vida dele. Eu estava encurvada como mãe. Eu estava desistente da minha vida como mãe, como para amparar o meu filho. Um dia Deus falou para mim: olha pela tua família, abraça a tua família. Eu falei: aquele bêbado, aquela desgraça, o senhor fala que é minha família, eu não quero. E Deus falou assim: quando você era uma prostituta, ele é teu filho. Quando você era uma alcoólatra, ele é teu filho. Hoje você é uma mulher de Deus, ele continua sendo o seu filho. Um dia meu filho chegou em casa, eu abracei e falei: filho, eu te amo. Você é projeto santo da mãe. Deus tem algo extraordinário para você. E a partir dali nós começamos a ter relacionamentos, diálogo, conversa, abraço. Comecei a fazer bolo, pão. Comecei a... E hoje eu não faço mais, mas eu fazia bolo, pão, café. Dizia: filho, estou esperando você, vem para cá. Fica aqui comigo, eu tenho saudades de você. Um dia meu filho ligou para mim e falou: mãe, eu vou sair dessa. E eu falei: tá bom. Ah, não acreditei. E Deus falou para mim: eu vou tirar de lá e vou colocar ele junto com você no seu ministério. E você ainda vai testemunhar no altar que eu peguei um menino quebrado na prostituição, destruído, e que você estava encurvado na maternidade, mas você se endireitou diante da minha palavra. Ô filho, vem cá, eu quero que todo mundo conheça o que Deus fez na tua vida. Está aí, salvo, liberto, crente. Esse é o meu filho, meu único filho. Consegue subir? Esse é meu único filho. Um dia ele estava encurvado na bebida e eu queria desistir. Um dia ele estava encurvado na prostituição e eu queria desistir. Não, eu queria ser crente, eu queria ser bênção na igreja, pastora, mas eu não queria ser bênção dentro da minha casa. Eu não queria assumir aquilo que Deus me deu. E está aqui hoje, liberto, salvo, transformado, exercendo uma missão de apoio no meu ministério. Não é para ficar de pé, você como mãe. É Deus dizendo: não se curve, porque a esperança para a tua família, a esperança para a tua casa, a esperança para o teu casamento, a esperança para a tua vida financeira, sentimental. Apenas acredite e profetiza que eu sou o Deus que estou te chamando para você se endireitar e ser livre. Vai, meu vereador. Mulher curvada, fica assim do jeito que você está, porque agora estou terminando. Você consegue se curvar? Quando eu quero que você curve, eu quero que você curve de verdade. Pode mais. Talvez aquela mulher, para andar, ela precisasse até da ajuda das mãos. Põe a mão no chão.
Talvez aquela mulher bandada precisasse da ajuda das mãos, curvada nas dores, nos sentimentos, curvada na miséria. Jesus faz um brado e diz para essa mulher: vem até a mim. E ela vem. Não, você está curvada, você não tem como se endireitar. Você tem que vir do jeito que você está, com a mão. Ela vem curvada. Ela vem com os seus defeitos, ela vem com os seus problemas, ela vem com as suas limitações. Porque quando ela está chegando perto de Jesus, ela já não está mais perto de quem a julga, mas ela está perto de quem cura. Ei, Jesus não está dizendo para você: eu não estou chamando você para perto para te julgar, eu estou te chamando para perto para você se endireitar. Jesus olha para ela e diz: levanta. Aquela mulher que até o momento ela só via pés e chão, quando ela se endireita, ela já não vê mais as dores, ela já não vê mais as mágoas, mas ela não vê mais a tristeza, mas ela vê o rosto de Jesus face a face. É isso que eu tenho nessa noite para entregar para você. Quando você se endireitar e se libertar das suas dores, das suas provas, das suas limitações, você não verá mais derrota, você não verá mais tristeza,